Gálatas 5:22, nós vamos ler até o 25. Logo em seguida no livro seguinte. Diz o seguinte, o texto de Gálatas 5:22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Agora você vai comigo lá para Efésios 6, versículos 1 a 4. Podemos fazer a leitura deste também? Diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Vamos orar mais uma vez assim. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por uma semana que se encerra debaixo da tua proteção e guiados pela tua poderosa mão. Nós te agradecemos por chegar aqui mais uma vez, esperançosos de ouvir a tua voz, que ela se faça escutar neste momento de explanação da palavra. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ficar entre um texto e outro, porque assim será necessário, mas citaremos vários outros textos, diferente da maioria das vezes que a gente aqui ministra. Hoje eu trago um tema nesses dois textos, que já trabalhei em outra oportunidade, mas não aqui, mas em uma outra cidade, ministrando a casais. O nosso tema de hoje é comunicação respeitosa no lar. Esse será o tema que, entre esses dois textos da palavra do Senhor. Acho que comunicação é algo bem difícil para duas cabeças totalmente diferentes, principalmente quando uma dessas cabeças insiste em ter a sua opinião ouvida e atendida. É bem verdade que às vezes a gente consegue fazer a primeira parte, ouvir, mas a segunda nem sempre a gente aceita atender a opinião do outro. E muitas vezes, da forma como a gente acata ou não acata a opinião ou a ideia do outro, isso pode se tornar um grande problema. A verdade pode ser dita de várias formas, inclusive a certa. Nem tudo que você diz, tensionando ser verdadeiro, correto e argumentando bem com o seu cônjuge, será a maneira correta de dizer a verdade. E por isso trouxe a meditação de hoje nesse sentido, de que a gente tenha, através da palavra de Deus, alguns insights a respeito da comunicação com respeito dentro do lar, que a gente possa conversar um com o outro, expor as mais diferentes questões de forma respeitosa. Tenho certeza que a gente vai ser ouvido e atendido muito mais vezes se a gente assim proceder. O simples fato de termos um bom diálogo ou sermos abertos uns com os outros não significa necessariamente que a gente vai ter um lar feliz ou bem sucedido. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o simples fato de você conversar com seu esposo, conversar com sua esposa durante boa parte do dia, ao tomar café, ao almoçar, ao jantar, expor o que foi feito no trabalho, né? No final do dia você dizer assim, foi assim, assim, assim. O simples fato de ter um bom diálogo, vocês conseguirem conversar, não necessariamente quer dizer que o lar de vocês é feliz, é bem sucedido. Porque a comunicação no lar é um fator que não depende primordialmente da quantidade, mas da qualidade.
Você pode passar o dia todinho falando com seu cônjuge sobre problemas. A cabeça dos dois vai começar a encher. E vai chegar uma hora que um dos dois vai dizer assim: está percebendo que a gente só está falando sobre os problemas? Toda vez que você me vê, aí você diz: olha, está acontecendo isso, está ruim isso, tem que consertar aquilo. E da mesma forma, quando você me vê, só vem com seus problemas do trabalho jogando para dentro de casa. Então parece que nossas conversas giram em torno de problemas e nunca de soluções. E de fato, às vezes parece que a gente só fala assim: eita, eu tenho que juntar o dinheiro da conta de água, está perto de vencer. Aí quando chegar a conta de água, dias depois vem a conta de luz. Eita, mas está faltando arroz, farinha, feijão, tu tem que fazer a feira. E sabe que esse tipo de conversa nem sempre vai ajudar a gente a chegar naquele momento agradável de sentar, compartilhar e no final tá os dois sorrindo, alegres pela conversa que tiveram. Pelo contrário, vão estar preocupados, pesados e coçando a cabeça sem saber o que fazer, olhando para as próprias carteiras, olhando para os próprios bolsos e dizendo: Senhor, o que é que eu vou fazer? E de fato, a nossa comunicação, quando ela é simplesmente voltada para questões, entre aspas, práticas do dia a dia, ela vai perdendo a sua qualidade, porque a gente não está mais tratando daquilo que o outro necessita, daquilo que o outro gosta de fazer, daquilo que o outro está com vontade de fazer, apenas das questões burocráticas do casamento. E a gente não pode deixar ele cair nessa situação. A comunicação precisa ser sadia e respeitosa, e lembrando que não é pela quantidade, mas é a qualidade da conversa que você tem. Quando você senta para tomar café, você olha para o relógio e só diz assim: vamos correr? Ou você olha nos olhos da outra pessoa e diz assim: graças a Deus que hoje eu consegui dormir. Vamos tomar café, vamos sair tranquilo, a gente está na hora. Você já fez esse exercício? Geralmente eu olho para a Angélica e digo assim: bora, minha filha, vamos correr. 6h30, a gente tem meia hora. Vou passar no centro, deixar você, eu vou passar na universidade, vou para a minha escola. Quando eu chego lá na esquina, eu já escuto o toque. É impressionante. É correria. Mas ao mesmo tempo, na hora que a gente está ali no carro, vai conversando alguma coisa que seja diferente daquilo. Tem dia que ela sabe que eu pareço que estou no 220. Eu acordei querendo conversar. Ela não é muito assim. Mas sabe aquela coisa que eu vou conversando, coisa que não tem nada a ver com o estudo, nada a ver com o trabalho? Eu puxo uma conversa totalmente aleatória. Eu acho que às vezes ela até diz assim: esse meu marido só veio conversando coisas que eu não sei de onde ele tirou. Mas sabe para quê? Para que chegue na universidade, chegue no meu trabalho, a gente esteja leve. Porque se eu for pensando, como dizem os próprios alunos e funcionários da escola, se eu for pensando nos BOs que eu vou resolver quando chegar lá, a quantidade de pais que eu vou atender, e se ela estiver pensando na prova que vai fazer, a gente já chega tenso. Uma segunda-feira para a gente já é desanimador. Mas se a gente chegar tendo conversado amenidades, coisas simples, ou perguntando assim: a gente hoje vai almoçar onde? Hoje eu não quero pegar quentinha não, vamos almoçar em outro canto? O que é que tu acha? E aí a gente já vai programando alguma coisa para depois daquelas obrigações. E aí hoje vamos visitar alguém da família? Vamos. Que hora? Em 6h30? Pronto, ótimo. Ligue, confirme. E a gente vai se programando. Nessa programação do dia, a gente está tendo uma conversa de qualidade. Coisas que vão não encher a nossa cabeça de mais problemas, mas coisas que vão trazer uma expectativa boa para o nosso coração. Nesse dia, depois que eu trabalhar, eu vou almoçar em um local diferente e vou visitar minha família. Já tenho duas coisas boas para fazer. Se alguma coisa no trabalho acontecer, diferente, estressante, mas meu coração vai descansar no momento que eu sair, que eu tiver alguma coisa boa já programada. É isso que normalmente a gente procura fazer, mesmo naqueles momentos pequenos. E meus irmãos, olha que coisa interessante. Se eu fosse depender de quantidade, por isso que eu falo aqui de qualidade e não de quantidade. Se eu fosse depender de quantidade de conversa, de comunicação, eu hoje não estava casado. Por quê? Porque o tempo que eu tinha
naquele período chamado namoro e noivado, era muito pequeno. Eu era um seminarista, alguns aqui são seminaristas hoje, graças a Deus, não como na minha época, pobres, né? Vocês já são muito mais abençoados, principalmente porque vocês têm que comprar livro, tem um e-book hoje, né? Maravilha da tecnologia, mas eu era um seminarista pobre, que andava de ônibus e que muitas vezes tinha que escolher entre uma Xerox, um livro ou uma roupa, por exemplo. Óbvio que eu escolhia o livro. Nunca tive vaidade com outra coisa a não ser ter minha bibliotecazinha feita. E eu saía de onde eu trabalhava para o seminário, e no meio desse trajeto eu encontrava com a Angélica 20 minutos, que era o tempo de pegar ela do trabalho dela e levar para o ponto de ônibus, que era perto do seminário. Só. Quando muito a gente ainda conseguia sentar, tomar um sorvete, fazer algum lanche e fazer o mesmo trajeto. Saía ali no centro até o ponto de ônibus, ela ficava no ponto de ônibus e descia do seminário. Meus irmãos, isso durou uns 2 anos. A gente se casou quando tinha 2 anos e 10 meses juntos. Então foi a maior parte. Se a gente fosse depender de 20 minutos, será que a gente teria casado? Pela quantidade? Que namoro estranho, essas pessoas não se conversam. Só sábado e domingo, quando um vai para a igreja do outro, quando um vai para a casa do outro, que coisa. Mas existia qualidade. A qualidade foi o que garantiu que a gente se conhecesse as intenções, conhecesse como era a criação do outro e conhecesse principalmente como era o coração do outro voltados para Deus. Principalmente quando eu a perguntei, eu sou seminarista, se um dia eu for ordenado, para onde eu for você vai comigo? Vou. Diga, essa é para casar. E assim a gente está até o dia de hoje. Desde 2011, já é 2023. Mas veja, se eu for contar simplesmente que eu passo o dia conversando com alguém, pode ser que no final desse dia eu diga, sim, o que é que ficou da conversa? Às vezes absolutamente nada. Mas se eu tiver ali uns minutinhos com alguém, com uma conversa proveitosa, com um objetivo certo, a coisa é diferente. O reverendo Augustus Nicodemos fala um pouco no seu livro A Bíblia e a Sua Família, escrito juntamente com a sua esposa, o seguinte: sem a graça de Deus em nosso coração, nós acabamos por violentar, ferir e matar mesmo os nossos entes queridos, por meio de palavras, olhares, gestos, coisas das quais muitas vezes nos arrependemos tarde demais. Veja só, nas nossas conversas podem ser ditas coisas que, apesar de fluírem facilmente das nossas mentes, vão ser dificilmente digeridas pelo coração de quem escuta. Quando ele cita isso aqui, eu vejo que às vezes a conversa começa a fluir de uma forma que a gente passa horas conversando sobre o mesmo assunto. Em determinado momento parece que alguém quer sair daquela conversa. Diz assim, vamos mudar de assunto, porque sabe para onde está indo. Mas o outro continua conversando do mesmo ponto. E aquilo vai se tornando cada vez mais desagradável. E chega uma hora que um dos dois pode realmente utilizar de uma palavra que ele não gastou mais do que 1 segundo para pronunciar, mas no coração de quem escuta vai durar anos e talvez décadas, se não for bem trabalhado o perdão no coração dele. É uma palavra. Sabe aquela coisa que antigamente existia muito? Eu quero crer que hoje não existe mais. A esposa dizia para o esposo assim: queria tanto tirar a carteira do motorista para ajudar você. Quando você estiver doente, aí eu pego o carro, vou lá, compro um remédio, posso levar os filhos na escola. E aí ele dizia: não se preocupe não, eu vou ensinar você. A primeira vez que ela passava a marcha errada e dava aquela arranhada e dizia assim: mas como você é burra, não sabe passar uma marcha.
uma palavra. Muitas nunca mais pegaram no volante de um carro. Nunca mais. Porque ela não é isso. Era as primeiras experiências. Eu dirijo há 17 anos, de vez em quando eu arranho também na marcha. Não quer dizer que eu não saiba dirigir. Quer dizer que às vezes eu estou apressado e vai passando de todo jeito. Então veja que a gente precisa saber muito bem como falar, escolher bem as palavras, porque da mesma forma, a esposa com o esposo. Mas tu também só vive trabalhando, tem tempo para mim. Aquilo vai gerar um bocado de coisinha na cabeça dele. Às vezes a gente acha que é bom dar um choque de realidade para ver se a pessoa compreende o que a gente quer dela. Mas nem sempre esse choque de realidade mais grosseiro vai fazer com que a gente realmente consiga. Às vezes a gente pode ficar ainda mais distante do objetivo. Se você quer alguma coisa do seu cônjuge, fale diretamente, mas respeitosamente, é muito melhor. A comunicação em si não é a chave para um lar bem-sucedido. A conversa em si, a menos que ela seja feita com respeito, precedida pela ação do Espírito Santo na vida de cada um dos componentes da família. Então, conversa dentro de casa, quando é que ela é proveitosa? Quando o Espírito Santo está a nos orientar na escolha das palavras, no tom de voz, na forma como a gente se expressa. Então, a gente tem que depender dele para a comunicação no lar. Então, o ponto que eu quero abordar nessa sessão é o seguinte: educação acadêmica não nos dá automaticamente condições para a educação doméstica. Esse é um grande ponto. Por quê? Pessoas bem esclarecidas nas suas áreas intelectual ou profissional podem ser péssimas no desempenho ao discutirem a relação com seus cônjuges. Você tem uma pessoa que é PhD, professor da universidade, chega em casa é bruto, é ríspido. Ele fala lá as suas fórmulas, os seus conceitos, as suas ideias para os alunos. Quando eles chegam na sua mesa, ele é até tranquilo para repetir uma explicação, ele é solícito para mostrar novamente o conteúdo. Quando ele chega em casa, ele não faz da mesma forma com a sua esposa. Da mesma forma, você pode ter uma mulher que estudou demais, muito boa em sua oratória, mas que em casa trata os filhos como se eles fossem nada. Não quer dizer que nós, por avançarmos intelectualmente ou profissionalmente, saberemos conversar com as pessoas. Você já deve ter sido atendido por alguém de uma alta categoria acadêmica e ficou dizendo assim: nem parece que essa pessoa tem tanto estudo. Meu Deus, não tem educação quando fala. Por quê? Porque uma coisa, às vezes a gente coloca a educação como sendo um todo, né? Mas não precisa você trabalhar com a educação acadêmica para saber que muita gente não tem a educação doméstica. Essa é muito mais importante. E tem muita gente que não sabe nem assinar o nome, faz só isso aqui, mas é extremamente educado. E você tem gosto de conversar com esse tipo de pessoa. Escola e universidade, meus irmãos, não ensinam amor. Você ama seu cônjuge não porque você aprendeu o que é o amor dentro da universidade, mas porque você aprendeu o amor com aquele que amou quando você ainda era pecador. Somente. A escola, a universidade não ensinam compreensão. Compreenda seu cônjuge, espere o tempo dele, respeite suas falhas, foque nas suas virtudes. Não ensina isso não. Respeito, paciência, longanimidade. Quem nos provê de tudo isso é o Espírito de Deus. E a gente volta para Gálatas 5:22, porque o fruto do Espírito é o quê? Amor. Então, se nós tivermos o Espírito Santo e dependermos dele, a nossa comunicação vai sair com amor. Depois ele vai falar que é também a alegria. Você sai cansado depois de 8 horas de trabalho,
Eu vou me dirigir mais aos homens, por ser homem, viu? Mas as mulheres entram no bolo também. Mas você, homem, terminou 8 horas de trabalho, às vezes um serviço altamente pesado. Quando você chega em casa e sua esposa vem alegremente dar uma boa notícia, você esquece de todo cansado. Vocês que já têm filhos, quando o filho vem correndo para perto, você está cansado, suado, você diz: não venha não, que papai está suado. Não venha não, que mamãe está cheia de prova para botar aqui. Mas aí o filho abraça assim, o que é que você faz? Você se desarma. É alegria. O Espírito de Deus no nosso lar promove a alegria. Mas ainda, paz. Quando as conversas são boas, quando as conversas são alegres, quando existe amor entre as pessoas, também vai existir paz. Não tem motivo para estar discutindo, brigando. Mais ainda do que isso, ele fala de paciência. A gente tem que ter muita paciência. Quem disser que casamento é um exercício que não leva a paciência incluso nele, está fazendo propaganda enganosa. A gente precisa ter paciência. Por quê? Porque são pessoas totalmente diferentes. Ah, pastor, mas a gente compartilha da mesma fé, mas tiveram criações diferentes, mesmo compartilhando a mesma fé. Não vão ter problemas ao provavelmente criar os filhos, no sentido que vão criar no caminho do Senhor, mas certamente vai ter alguma discussão sobre o esporte que vai realizar, sobre a escola que vai querer matricular, sobre as amizades com quem ele vai se relacionar. Às vezes a mãe concorda com o filho em determinada coisa, mas o pai já não quer, e aí você precisa ter paciência, porque se um passar por cima do outro, adeus autoridade. Você tem que ter paciência para analisar, ver qual é a melhor alternativa e aí sim entrar na prática. Mas não só isso, é benignidade, é bondade. Você não é bom com os outros de fora, você não é gentil com as pessoas de fora, porque você quer que elas percebam que você tem educação. Então você é solícito, você é bom, você serve os outros. E por que em casa não faz da mesma forma? Se o Espírito de Deus está de fato no nosso lar, nós tratamos todos com bondade. E uma palavra fantástica: fidelidade. Não dá para ser diferente. E para que eu seja fiel dentro da minha casa, junto com a minha esposa, junto com o seu esposo, você precisa ser fiel a Deus. Esse é um princípio que nós precisamos ter. Meus irmãos, parece que a gente está falando de uma coisa assim muito distante, ou então como se a gente nunca pecasse. Não, nós pecamos, mas eu estou falando do ideal bíblico. Nós precisamos nos aproximar do ideal bíblico. É isso que a pregação faz com a gente, mostra onde nós devemos estar e também nos mostra onde nós estamos, o quanto precisamos caminhar. Ela nos relembra a verdade do Evangelho que nós nos propomos a seguir desde o dia que fomos encontrados por Cristo. Então é isso aqui que precisa estar no nosso lar, se de fato nós servimos a Ele. Uma segunda questão é que o sucesso dessa comunicação não depende de classe social. Às vezes as pessoas dizem: não, mas as pessoas mais assalariadas, que têm problemas financeiros, que às vezes contraem os seus débitos, tem muitos motivos de briga. De fato, a grande quantidade, uma boa quantidade dos divórcios que são realizados é porque há crises financeiras no casamento. É difícil você viver em paz se você está cheio de dívidas. Se sua luz está cortada, se sua água está cortada, se sua despensa não tem comida, se seus filhos não estão se vestindo bem, se você não tem condição de dignamente prover dentro de casa, isso tira qualquer um do prumo. Mas você já parou para pensar que casais que não têm os mesmos problemas financeiros que alguns de nós temos, certamente, eles também chegam em crises e eles também se separam? Você já percebeu que os mais ricos também são, alguns deles, insatisfeitos com seus relacionamentos? E que não depende da classe social o fato de que eles briguem?
que eles discutam, que eles possam talvez um dia ou outro, um dorme no sofá, outro na cama, que eles durmam brigados e deixem por dias a comunicação interrompida. Nós esquecemos que nós só somos verdadeiramente felizes e prontos a fazer outra pessoa feliz quando nos satisfazemos unicamente em Deus. Depende disso aqui. Quando eu entendo que a minha satisfação, a minha felicidade não depende de quem mora comigo, mas de quem está acima de mim e dentro de mim, muda-se a visão, muda-se a perspectiva. Porque eu não vou cobrar o meu cônjuge para que eu seja feliz. Você tem que viver para a minha felicidade. Não, de fato eu preciso viver dentro do casamento para fazer o outro feliz. Mas não é necessário que ele me cobre o tempo todo. Porque eu sei que esse é o objetivo. Mas eu nunca o farei feliz. Eu nunca a farei feliz se eu não estiver feliz comigo mesmo, com aquilo que eu sou e com aquilo que eu estou vivendo com Deus. Não são duas metades de uma laranja, como diria um poeta. São duas pessoas inteiras. São dois todos. Eu não casei para que alguém me complete. Eu sou completo em Cristo. E eu preciso de uma pessoa completa em Cristo, bem resolvida com a sua vida cristã, para que a gente caminhe junto para a glória de Deus. A realidade de várias famílias ricas é de pais ausentes, porque dinheiro não cai do céu, não nasce em árvores, então você precisa trabalhar muito para conseguir esse dinheiro. Então trabalha-se muitas horas por dia, e se os pais são ausentes, também são ausentes dos seus filhos. Porque um pai que precisa trabalhar muito, bota logo o menino para a escola integral. E se não for na escola integral, ele coloca o menino numa escola regular e depois para fazer curso disso, curso daquilo outro. Para que ele passe um bom tempo fora de casa. E se esse menino fica dentro de casa? Não tem nada não. Dá um smartphone para ele. Aí ele fica ausente também no seu mundo. Quer dizer, no seu quarto, celularzinho, portinha trancada, às vezes só o computador, você só vê aquela luz do computador. Hoje não tem mais, né? É difícil. Mas na minha época de adolescente, com aquele computadorzinho ali, o desktop, você só via a luzinha embaixo. Aí o pai sabia que você estava acordado. Hoje, o menino se cobre, né? Bota o cobertor assim por cima, fica lá com o celular, o pai nem sabe o que está acontecendo. É 2 horas da manhã e várias conversas, e cada dia mais perigosas. As conversas vão se tornando cada vez mais precárias, rápidas demais. Estou saindo, vem comigo. O menino indignado, só sai correndo. Cheguei, está pronto o jantar? O prato já está aqui. Não precisa mais do que isso. São conversas quase que monossilábicas. São conversas sem contato visual. Quanto tempo faz que você sentou na mesa de jantar e olhou para quem estava do seu lado? Quanto tempo faz que entre uma garfada e outra você olhou para outra pessoa assim e comentou alguma coisa boba do dia a dia, vocês viram e quase que se engasgaram com o cuscuz? Depois disseram, depois a gente continua a conversar, porque senão vai dar errado. Quanto tempo faz que a gente fez isso? As pessoas estão isoladas debaixo do mesmo teto. É impressionante. Isso também nos afeta, nós pobres mortais assalariados. Porque durante a pandemia, certamente seu filho precisou assistir aulas online. Qual era o meio mais fácil? O celular. Nem fosse de segunda mão. E aí, até hoje, ele não soltou esse celular. Não soltou. Continua pegado nele. Quando se percebe a falha de comunicação no lar, se tende a buscar uma ajuda especializada. E obviamente eu não falo contrário à psicologia, até porque minha esposa está fazendo psicologia.
E eu sei do valor que a psicologia tem, eu me utilizo desse valor que ela tem. Mas sabe que uma ajuda especializada, uma terapia de casal, uma terapia familiar não vai resolver aquilo que só se resolve com a presença de Deus no lar. Não adianta tirar o celular do menino se você não colocar no coração dele a palavra de Deus. Não adianta deixar um trabalho para que você fique um período dentro de casa se você não compartilhar das coisas eternas com a sua esposa. Não adianta. O que eu quero deixar bem claro é que as famílias que não nasceram de novo não têm condições de estabelecer uma comunicação respeitosa dentro de casa. Não tem. Porque isso não vem de nós, essa graça de uma comunicação com respeito. Isso vem de Deus. É fruto da habitação do Espírito de Deus em nós. O versículo 25 do capítulo 5 de Gálatas diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A comunicação só é uma das chaves para o sucesso do relacionamento quando ela parte de um coração cheio do Espírito de Deus para outro coração cheio do Espírito de Deus. Mas aí vem uma outra questão, que é a comunicação entre filhos e pais. Eu trabalho em educação há 18 anos e eu percebo diariamente como é a relação dos pais com os seus filhos e dos filhos com os seus pais e como ela tem se deteriorado. Não faz muito tempo eu precisei chamar um pai na escola. Sua filha passou 30 minutos dentro do banheiro sozinha. Todo mundo enlouqueceu dentro da escola. E eu só dizia: eu não posso entrar no banheiro feminino. Arranja uma pessoa, alguma funcionária que possa ir, alguma professora que possa ir atrás dessa menina. Todo mundo batia na porta, batia, e essa menina não saía. Quando finalmente ela saiu, eu fui conversar com ela. Qual o problema? Não quero ir para a sala. Tudo bem, respeito que você não queira ir para a sala, mas eu preciso conversar com seu pai. E é interessante que de vez em quando você vai conversar com os pais, os filhos querem estar juntos. Porque se você falar alguma coisa, ele vai dizer: é mentira do coordenador, é mentira do professor, não foi bem desse jeito. E você fica desacreditado, porque tem pais que infelizmente dizem assim: a minha filha, a minha bebê, ela não mente. Seria tão maravilhoso que de fato ela não mentisse. Mas a partir do momento que você percebe um comportamento desse tipo, algo há a se esconder. E aí você conversa com o pai e diz: olha, determinadas coisas no comportamento dela precisam ser analisados. E aí ele começa a reclamar mais da escola do que da própria filha, e a filha vai dizendo que tem essa e essa característica boa, essa e essa virtude, e que a escola já está sufocando ela, que ela quer sair da escola. Você tira totalmente o foco da atitude dela de isolamento e passa agora a dizer que a escola não presta. Interessante como alguns filhos conseguem manipular a opinião dos pais. Mas agora imagine que esse mesmo pai não tivesse dado somente ouvido à filha, mas tivesse escutado a orientação da escola, que tem visto ela durante 5 horas por dia, às vezes mais do que ele mesmo está. Talvez ele tivesse reclamado com ela, tivesse investigado o que tinha acontecido, e ela poderia simplesmente desrespeitar a opinião dele, porque ela acha que é totalmente diferente do que ele entendeu, é totalmente diferente do que os profissionais leram da atitude dela. E aí é onde vem o desrespeito. Certamente você já escutou, ou dentro de casa, ou no seu trabalho, ou até mesmo numa fila de supermercado, porque hoje fora de casa isso tem se tornado muito comum, infelizmente, e a gente passa muita vergonha por conta disso. Algum filho dizer assim: você pensa assim porque você é velho, você é de outra geração, não tem nada a ver não, hoje a coisa é diferente. A palavra de Deus mudou? Não, então não é diferente. A gente seguia pela palavra de Deus, seja você novo ou velho. Mas será que a gente conseguiu transmitir isso para eles? Nem sempre. Às vezes a gente escuta ele dizendo assim:
Ah, é porque tudo você vê problema. O que é que tem? Aquela autoridade tão grande ali. Quero ficar na casa do coleguinha hoje. Não, você vai ficar em casa. Você tem trabalho para fazer, faz em casa. Não, mas eu queria dormir na casa do fulano. Não tem necessidade. Você tem casa, você tem quarto, você tem uma cama bem arrumada, você tem comida. Não precisa dormir na casa do coleguinha. São coisas que vão ali se acumulando e o filho vai começando a se revoltar e chega uma hora que, se você não tiver mais pulso e autoridade, na linguagem popular, ele dá na sua cara. Eu fiquei a esse ponto aqui de ver filhos agredirem pai na minha frente. Se isso tivesse acontecido, eu simplesmente teria saído da sala, porque eu não consigo ver esse tipo de coisa. Mas a relação dos filhos com os pais tem se deteriorado. E eu não vejo outra razão a não ser dizer: é falta de Deus. Porque o filho que conhece a palavra de Deus sabe que tem que respeitar o pai. Ah, mas meu pai não é o melhor do mundo. Não interessa. É seu pai. Respeita. Mas minha mãe é muito ausente. Não interessa. É sua mãe. Respeita. Acabou. Não tem discussão. A Bíblia fala para que você honre o seu pai e a sua mãe. Ponto. Não tem uma vírgula depois dizendo assim: se ela for maravilhosa, se ele for atencioso. Não coloca uma condição. É honra, ordem, comando. Honra teu pai e tua mãe. Honra, respeite, valorize. Agrade no que você puder, honre, cuide enquanto você tem. Dia das Mães e Dia dos Pais tem se tornado uma data muito triste para muita gente. E você que ainda tem, vai deixar chegar no mesmo nível de outras pessoas? Só colocando a foto do pai que faleceu, da mãe que faleceu, e dizendo assim: como eu tenho saudade de você, como eu queria que você fizesse aqui, e o que você fez enquanto estava? Como eu tenho saudade. A saudade é ótima, é legítima, mas principalmente para você que participou do curso de vocação e espiritualidade, ontem nós estávamos aqui escutando: cuidado para que você não sinta remorso por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer. Cuidado para que você não se arrependa lá na frente de coisas que você deixou de realizar junto com aquelas pessoas que Deus lhe deu, por conta de uma comunicação errada, por conta de uma palavra mal colocada. Meus irmãos, o desrespeito é enorme, e onde nós devíamos ver o amor em relação às figuras paterna e materna, nós vemos revolta e amargura, falta de educação em pessoas tão novas. A faixa etária que eu cuido lá é de 10 a 17. Tem menino de 10 anos que não olha na face do pai quando ele está reclamando dentro da sala, e aí começa a fazer assim, na frente do pai. E eu fico olhando assim e pensando: meu pai é maravilhoso, mas se eu fizesse isso aqui para ele, o cinturão cantava, eu não precisava nem abrir a boca. Um gesto desse aqui, olha, se não desse uma pancada na mão, para aprender a deixar de fazer isso. Respeite, e escute, e atenda. E estava certo. E não interessa se eu estou perto de fazer 36 anos, não. Se ele disser isso, eu tenho que respeitar. Ainda hoje, ele continua sendo meu pai, eu continuo sendo filho. Tem diferença. Pelo distanciamento que vai existindo cada dia mais entre os membros da família, não só pelo ativismo social, mas pela nossa fraca vida cristã, por vezes, nós acabamos por ver que não são poucos os jovens que se abrem mais com os seus colegas de sala do que com seus pais. O caso dessa menina que eu falei era justamente isso. Muitas vezes se escondia dentro do banheiro para desabafar. Ah, professor, é a rodinha do desabafo. E eu disse simplesmente para ela: minha querida, sabe quem são seus amigos?
verdadeiros que vão estar com você em toda situação, seus pais. Sabe com quem você deve desabafar? Com sua mãe, que está sempre aqui quando é chamada. Sabe com quem você deve chorar no ombro? Seu pai, que está sempre aqui quando a gente precisa. E não com a colega que é sua igual, tem a mesma idade que você, os mesmos conflitos que você, e não tem experiência nenhuma para dizer, quando você passar por isso, eu já passei, é assim. Não tem o que acrescentar a você nesse sentido. É muito bom ter as amizades da juventude, mas você tem que ter reservas, saber com quem você está conversando e com quem você está abrindo o coração. Tem jovens que recebem mais orientação dos coaches virtuais do que daqueles que o geraram. A sala da nossa casa, meus irmãos, precisa ser novamente o local da reunião familiar. Agora há pouco eu falei do momento da refeição, de você olhar para alguém entre uma garfada e outra. Mas me diga uma coisa, quanto tempo faz que você janta ao som da televisão, assistindo um telejornal? Você não para, aí não se conversa, né? É comendo fazendo assim. Quantos televisores tem dentro da nossa casa? Sabe, às vezes uma casa tem mais televisor, tem mais celular do que gente. Quantas vezes a gente perde esses momentos de estar na sala conversando, sem o celular, sem a televisão, só conversando, com um cafezinho do lado, claro, e um pirizinho cheio de bolacha. Eu não acho que tenha coisa melhor que isso. O nosso quarto precisa voltar a ser o espaço em que os nossos filhos são ensinados a memorizar os primeiros versículos bíblicos e a pronunciar as primeiras orações. Eu sou muito feliz de ter nascido no lar cristão, porque até eu ficar maiorzinho assim, já ter mais autonomia, meus pais sempre iam na minha cama para recitar comigo Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Isso era toda noite, toda noite. E eu dormia bem, depois de recitar o versículo. E eu me lembro até hoje disso, de fazer aquelas orações conjuntas, de acordar, vamos orar antes de ir para a escola. Esse tipo de coisa que às vezes a gente diz, não, mas não tem tempo. Tempo é escolha. Acorde mais cedo, faça. Ou durma mais tarde, mas não deixe de fazer. Ensinar a confiar em Deus. Quando a gente ensina eles a confiar em Deus, eles vão confiar mais em nós, eles vão ser mais capacitados pelo Senhor a obedecer esse mandamento. Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Qual a promessa? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Se a gente mostra que confia em Deus, que vive para Deus, vai ser mais fácil ele acreditar naquilo que sai da nossa boca. Eu vou acreditar no meu pai, porque tudo que ele fala é com base na palavra. Eu vou acreditar na minha mãe, porque ela é uma mulher de oração. Isso tem peso na criação deles. Antes que nós passemos a falar dos pais em relação aos filhos, só uma observação: os filhos precisam se comunicar com os pais com o devido respeito. Se eles não receberem dos pais esse respeito, que o façam em obediência à palavra do Senhor, que haja clareza e brandura na forma de falar e que se sinta abertura para discutir o que for necessário. Muitas vezes o que não há é uma abertura para dizer assim: pai, eu posso conversar determinada coisa com o senhor? Aí diz: não, esse assunto assim, fala com sua mãe. Por que eu não falo com você? Os dois devem participar da conversa. Mas se ele procura por você,
ouça. Se você tiver dificuldade de argumentar na hora, depois eu vou conversar com sua mãe, a gente vai entrar no consenso, aí a gente volta a tocar no assunto. Aí vira uma conversa familiar. É diferente de você simplesmente dizer assim: não vem falar nada agora não, que eu estou vendo Jornal Nacional. Não me atrapalhe não, que eu estou assistindo temperatura máxima. Não me atrapalhe não, que eu estou aqui digitando a planilha da escola, planilha de trabalho. Vai chegar um momento que, por mais abertura que existisse antes, ele vai começar a se fechar. Aí quem é que ele vai procurar? O amiguinho da escola, o amiguinho da rua. E aí você sabe que a orientação não é das melhores. A comunicação entre pais e filhos, os pais têm total autoridade dada por Deus sobre os seus filhos. Total. Só que eles não podem deixar se levar, se dominar por um sentimento de autoritarismo, que é totalmente diferente. A melhor forma de expor o seu ponto de vista ao seu filho é dialogando com ele, mostrando na palavra. Você não vai. Por quê? Você pode esperar um porquê que vai ter. Por que eu não posso ir? Porque eu não quero. Essa é a resposta? Não. Porque eu não me sinto seguro que você vai. Aí vem outro porquê. Por que você não se sente seguro que eu vá? Porque a palavra de Deus nos mostra isso aqui. O filho começa a ler 15, 16 anos, vai terminando o ensino médio, indo para a fase da universidade, aí sempre tem uma festinha na casa de alguém. Eita Jesus, é a prova. E aí diz assim: deixa eu ir, de 9 horas eu volto. Aí você diz assim: eita, parece que leu minha mente, né? 9 horas é o horário certo do filho crente chegar em casa. Só que tem uma coisa: o que é que vai ter lá? Não, são meus amigos, a gente vai pedir uma pizza, vai assistir uma Netflix. Sempre vai ter um amiguinho da universidade que bebe, que fuma, que fala o que não deve, que é jocoso nas suas brincadeiras, que é desrespeitoso no seu linguajar. E a gente lê lá no Salmo 1 que a gente não deve seguir o caminho dos ímpios. Não se igualar na conduta dos pecadores, não fazer um com eles, e nem se deter na roda dos escarnecedores. Sabe por que eu não vou deixar você ir para aquela festinha da universidade, na casa de fulano e tal? Porque eu não me sinto seguro lendo essa passagem aqui. É mesmo que colocar você na cova dos leões. Entenda, depois você vai me agradecer por isso. Nem sempre eles vão agradecer não, mas lá no fundo eles vão entender o cuidado e o zelo. Não é um autoritarismo, é zelo. E quando mostrado na palavra, esse zelo é amoroso. O que é certo para você deve ser o que a palavra de Deus diz que é certo. A gente tem que ter argumentos dentro da palavra, da mesma maneira com aquilo que você reputa como errado. É errado porque a palavra diz que é errado. Assim, o seu filho vai ter mais dificuldade de refutar você, porque ele teria que refutar Deus. Mas ele vai absorver os ensinamentos pelo prisma bíblico, vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor, vai viver para agradar a Ele e agradar a você também. O texto de Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedeçam a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Então a base da comunicação com os filhos deve ser a palavra, porque ela ensina a obedecer os pais no Senhor. Tendo ela como parâmetro nas nossas conversações, é certo que nós vamos evitar provocá-los à ira, como diz o versículo 4, mas criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Se um filho é tratado com respeito, com consideração, se ele é ouvido nos momentos que deve ser ouvido, ele vai se sentir parte integrante da família. Ele vai ter bem menos dificuldade em ouvir as repreensões do pai e os conselhos da sua mãe, como aconselha o texto de Provérbios 1:8. Não despreze não o conselho da sua mãe, nem a repreensão do seu pai. Então a autoridade sim, com amor e com respeito.
Por fim, a gente fala sobre a comunicação entre o casal. O pastor José Pontes, pastor local, escreve no seu livro Põe em Ordem a Tua Vida e a Tua Casa, editado aqui pela Visão Cristã: quando um cônjuge conseguir respeitar a forma de ser do outro e quando o amor estiver acima dos interesses pessoais, o casal terá comunicação plena. Veja só, eu respeito a forma de ser do outro. O outro é minha xerox. Sinceramente, você amaria e conviveria de forma conjugal com alguém que é exatamente igual a você? Eu mesmo não. Deus te abençoe. Continue ungindo seus olhos, dando paciência. Mas uma pessoa totalmente igual a mim, qual seria a diferença? Qual seria a complementação? Qual seria o desafio? Nenhum. Nem se eu tivesse um irmão gêmeo, graças a Deus eu não tenho, ele não seria minha cópia, porque teria sua própria personalidade, suas próprias escolhas. Então eu preciso respeitar a forma de ser do outro, porque se eu não respeitar, os conflitos acontecerão. Quando eu entender a forma de ser do outro e quando o amor estiver acima dos meus interesses pessoais, mas eu quero que seja assim, mas quando eu estou no casamento, eu vivo para mim, ou eu entendo que eu e o meu cônjuge somos apenas não é o meu interesse. 1 Coríntios 13, o amor não busca os seus próprios interesses. Por quê? Porque são duas pessoas que quando se unem formam apenas uma só carne. É o interesse nosso. Não existe mais meu carro, é o nosso carro. Mas pastor, fui eu que comprei. Não interessa, é o nosso carro, é a nossa casa, são os nossos filhos, é o nosso alimento, são as nossas finanças. Não é que é tudo dividido, não, é tudo junto. E não é fácil, é bem complicado, mas é bom quando Deus está presente. Aí o casal tem comunicação plena. Eu não estou buscando meus próprios interesses, eu estou respeitando a forma de ser do outro. Mas quando é que o amor entre os cônjuges é maior que os interesses pessoais? Quando eles vivem um amor dado por Deus, um amor que não é conduzido pelos seus corações, mas pela direção do Espírito de Deus. Esqueça, pelo amor de Deus, essa história de ouvir a voz do seu coração. Parece bonito para programa de rádio, mas não funciona na prática. Ouça a voz de Deus através da sua palavra. Aí você vai conseguir viver esse amor que é além dos próprios interesses, que não se exaspera, que não se ressente do mal. A comunicação do casal é bem sucedida também quando, guiados por Deus, eles falam respeitosamente um com o outro, sem levantar a voz ou sendo ásperos, lembrando que a resposta dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia, afasta o furor. Pastor, é muito fácil dizer isso. Se eu não tenho minha esposa, ela mói demais. De fato. Você já se ouviu falando? Você já se gravou e depois ouviu como você fala também? Você também mói, meu irmão. Todos nós, quando colocamos uma coisa na cabeça, insistimos com ela, somos chatos. Não é só sua esposa, não é só seu marido. Mas quando você quer argumentar contrariamente, gritando, você não provou seu ponto, você provou que é mal educado. Quando você foi ríspido com a outra pessoa, quando você quis, pelo tom de voz, ser o certo da discussão, você não convenceu aquela outra pessoa, você só fortaleceu a convicção dela. Agora quem está gritando é que eu não faço mesmo. Ele não me respeitou. É assim que as coisas funcionam.
O fruto do Espírito também se manifesta no domínio próprio. A raiva está aqui, mas eu tenho que me dominar. A resposta está vindo aqui. Tem que dominar. Respira, volta. Não deixa sair não, porque depois que soltar a palavra não volta mais não. Ah, mas eu não tive essa intenção, não pensei que ele ferir. Já feriu. Não falou? Sem pensar? Feriu, sem pensar. E as consequências vêm sem pensar também. Então antes de falar, pense. Antes de falar, avalie se é interessante naquele momento falar daquela maneira. Domínio próprio é prova de que o Espírito Santo está dentro de nós. Falar de cabeça quente sem refletir nas consequências vai levar a problemas ainda maiores, muito maiores. Palavras mal colocadas, discussões frequentes, incompreensão de parte a parte só vão gerar tristeza. O mesmo capítulo de Provérbios, capítulo 15, versículo 3 diz: o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Eu não estou entendendo porque que minha esposa só está andando triste pelos cantos, só anda de cabeça baixa, não tem, parece que está com vontade de viver. Rebobina um pouquinho, vai voltando aí, uns 5 dias, uma semana. O que está acontecendo? O que você falou? Ele está muito quieto, ele está só de canto ali. A gente não está conseguindo conversar. O que é que esse homem tem? Faz o mesmo exercício. Preste atenção no que foi conversado entre os dois nos últimos tempos. Eu tenho certeza que você homem quer ver sua esposa mais bonita do que ela já é. Com certeza. Não precisa mandar ela para Janeiro Cabeleireiros e nem para um spa. O coração alegre já deixa o rosto mais bonito. Aformoseia o rosto. Então, deixa o coração dela alegre. Eu sei que essas duas coisas que eu falei deixariam o coração alegre, mas com certeza vai ser ainda mais alegre se ela tiver um marido que a respeita, que fala com ela da maneira que ela merece. E eu tenho certeza que você, mulher, quer ver o seu esposo mais ajeitadinho do que normalmente ele já é. Isso vale para ele também. Deixa o coração dele alegre. Também faça as suas reivindicações, todas elas corretas, com certeza, com respeito. Se apoie nas características divinas comunicadas a nós para ter agradáveis conversas, momentos de realização junto a quem o Senhor lhe deu como presente, para que você dividisse a vida. Então, meus irmãos, pelo estudo da palavra, nós podemos afirmar categoricamente que se Deus não for a coluna da nossa casa e o seu Espírito não guiar os nossos lábios a dizer as palavras certas nos momentos certos, nenhuma comunicação vai ser edificante no nosso lar, e nós vamos penar para conseguir entendimento uns com os outros. Nós vamos penar para conseguir respeito, amor e união debaixo do nosso teto. Não se iluda. Você pode ter as melhores técnicas passadas pelos melhores terapeutas familiares, ou agora pelas pessoas que dizem que eu sou coach de vida, né? Life coaching, pessoas que ensinam os outros a viver. Olha que interessante. Você pode ter as melhores técnicas, você pode ter decorado tudo, você pode ter assistido todos os vídeos do YouTube que essa pessoa teve para dizer. Se não tiver Deus, você não tem absolutamente nada. Se a gente entender isso, vai ser transformador para a vida da gente, porque a gente vai deixar de procurar onde não tem resposta para aquele que é a resposta para as situações da nossa vida, da nossa casa. Nós vamos estar no caminho correto quando entregarmos as nossas vidas mais ainda a Deus. Vocês já são da família de Deus, vocês já são filhos de Deus. Nós somos
essa habitação do Espírito Santo, mas tem vezes que a gente acha que as coisas são tão difíceis que a gente não leva para ele. E a gente não pode agir dessa maneira. A gente precisa entender que, se não depende de mim, eu só posso depender dele. Se eu não consigo fazer da maneira mais correta, eu tenho que depender dele, buscar nele as informações e as ferramentas para que eu viva em paz. Nós precisamos cultivar os valores cristãos na nossa casa e ter o coração dentro dele, dentro do nosso coração, as doces verdades do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se a boca fala do que está cheio do coração, nossa comunicação será um ponto positivo nas nossas relações familiares, porque nós não vamos falar por nós mesmos, mas nós vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Que a gente venha depender mais dele para a nossa comunicação dentro do nosso lar, e que ela venha a ser respeitosa, para a glória de Deus, para a nossa alegria. Que ele